A sala de cirurgia do Hospital São Lucas estava iluminada por uma luz branca, quase estéril, enquanto o som do monitor cardíaco pulsava em um ritmo constante e tranquilo. Dr. Rafael Almeida, um cirurgião respeitado e admirado por seus colegas, estava concentrado em sua tarefa. Ele vestia seu jaleco azul claro, que contrastava com a pele morena e os cabelos levemente desgrenhados. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam a determinação e a paixão que ele dedicava à medicina. A operação que estava realizando era complexa, mas Rafael se sentia à vontade. Ele conhecia cada detalhe do procedimento. "Estamos prontos para começar, doutor", disse a enfermeira Carla, ajustando os instrumentos cirúrgicos dispostos com precisão sobre a mesa. "Perfeito, Carla, vamos em frente", respondeu Rafael, enquanto se inclinava sobre o paciente, um homem de meia idade, que havia chegado ao hospital com uma grave obstrução intestinal. Ele respirava fundo, sentindo a adrenalina enquanto sua mente se concentrava no que era mais importante: salvar vidas. Conforme as horas passavam, Rafael se movia com habilidade, guiando sua equipe com uma tranquilidade que refletia sua experiência. Cada corte, cada sutura era realizado com uma precisão quase artística. Ele pensava em sua responsabilidade como cirurgião e na confiança que os pacientes depositavam nele. Para Rafael, a medicina era mais do que uma profissão. Era uma vocação. "Estamos com a sala pessoal. Preparem-se para a anastomose." Ela instruiu enquanto a equipe se movia rapidamente para atender suas orientações. O tempo parecia voar e logo a operação estava concluída. Enquanto os últimos pontos eram dados, Rafael sentiu um alívio e um orgulho que costumava inundar seu coração após cada cirurgia bem-sucedida. "Cirurgia concluída com sucesso, doutor", exclamou Carla com um sorriso no rosto. Rafael sorriu em resposta, sentindo-se satisfeito. "Ótimo trabalho, equipe. Vamos garantir que o paciente se recupere bem." Quando ele saiu da sala de cirurgia, o corredor estava repleto de rostos conhecidos. Colegas cirurgiões e enfermeiros o cumprimentavam, elogiando seu trabalho. Rafael sempre se sentiu à vontade entre eles, como se fizessem parte de uma grande família. Mas, ao mesmo tempo, havia um peso sobre seus ombros. Ele sabia que a pressão para manter o prestígio do hospital era imensa e não queria desapontar ninguém. "Parabéns, Rafael! Você realmente se superou nessa", disse Dr. Nascimento, um dos diretores do hospital, enquanto se aproximava dele. "Obrigado, Dr. Nascimento. É tudo uma questão de trabalho em equipe", respondeu Rafael, um sorriso amigável no rosto. Mas naquela mesma noite, enquanto Rafael se preparava para o seu plantão, ele não imaginava que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. A primeira parte da noite parecia tranquila, até que ele se deparou com uma situação que o desafiaria de maneiras que nunca previra. Ana, uma mulher de aparência cansada e olhos cheios de preocupação, entrou na sala de emergência segurando um menino no colo. O garoto Pedro tinha apenas 5 anos e estava pálido, com a respiração rápida e ofegante. Rafael se aproximou rapidamente, reconhecendo a gravidade da situação. "O que aconteceu?" ele perguntou, já avaliando a condição do garoto. Ele desmaiou em casa. "Eu não sei o que fazer, doutor. Eu não tenho dinheiro para pagar a cirurgia que ele precisa", Ana respondeu, a voz embargada pelo desespero. Rafael olhou para a mãe, sentindo uma onda de compaixão. Ele sabia que Pedro precisava de uma cirurgia urgentemente para corrigir uma malformação congênita que estava comprometendo sua saúde. E mesmo que o hospital estivesse sobrecarregado e as diretrizes financeiras fossem rígidas, ele não podia ignorar a situação. "Eu vou cuidar dele. Vamos levá-lo para a sala de emergência", disse Rafael, decidindo naquele instante que faria o que fosse necessário. "Mas e os custos, doutor? Não temos como pagar", Ana insistiu com lágrimas nos olhos. "Não se preocupe com isso agora. A prioridade é a saúde do seu filho. Eu vou me certificar de que ele receba o tratamento que precisa", respondeu Rafael, já direcionando a equipe médica para preparar tudo. Enquanto trabalhava, Rafael sentia a pressão aumentar. Ele sabia que sua decisão em atender Pedro sem a garantia de pagamento poderia ser vista como uma violação das normas do hospital, mas a urgência da situação não lhe deixava escolha. O garoto precisava dele. E ali, em meio aos instrumentos cirúrgicos e monitores, a vida de Pedro dependia de sua habilidade e decisão. Depois de horas de intensa cirurgia, Rafael finalmente saiu da sala,
exausto, mas aliviado. Ele havia conseguido. Pedro estava fora de perigo, e se tudo desse certo, teria uma vida saudável pela frente. Ana estava na sala de espera, e ao ver Rafael, correu em sua direção. "Doutor, como ele está? Ele vai ficar bem?" perguntou Ana, a esperança brilhando em seu olhar. "Ele está bem, Ana. A cirurgia foi bem sucedida. Agora ele precisa de cuidados, mas ele vai se recuperar", respondeu Rafael, sentindo-se profundamente gratificado. "Obrigada. Obrigada, doutor. Eu não sei como lhe agradecer", disse Ana com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não precisa agradecer. Apenas cuide dele", respondeu Rafael com um sorriso, sentindo uma satisfação imensa por ter tomado a decisão certa. No entanto, a alegria de Rafael foi breve. No dia seguinte, ele foi chamado para uma reunião com a diretoria do hospital. O coração dele acelerou ao entrar na sala, onde rostos sérios e conhecidos o aguardavam. Dr. Nascimento estava à frente, com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. "Dr. Almeida, precisamos discutir a situação de ontem", começou o Dr. Nascimento, sua voz grave ecoando na sala. Rafael franziu a testa, temendo o que estava por vir. "Sobre a cirurgia do garoto? Ele precisava de ajuda." "Sim, mas você desafiou as normas do hospital. Atender um paciente sem o devido pagamento pode ser considerado insubordinação", Dr. Nascimento continuou, e as palavras dele foram como um soco no estômago de Rafael. "Eu salvei a vida de uma criança. Isso não é o que importa?" Rafael respondeu indignado. "Importa sim, mas precisamos seguir regras, Rafael. A reputação do hospital está em jogo", disse outro diretor cruzando os braços. Rafael sentiu uma onda de frustração e impotência. Ele havia feito o que achava certo, mas agora estava sendo punido por sua compaixão. Que havia se tornado do mundo? As normas estavam acima da vida? "Isso não é justo. Eu não posso acreditar que vocês estão pensando em me demitir por isso", ele disse, a voz tremendo. "Infelizmente, a decisão já foi tomada. Sua demissão será oficializada", Dr. Nascimento afirmou. E o peso daquelas palavras caiu como uma pedra no coração de Rafael. Enquanto saía da sala, sentiu-se como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para trás, fixando os olhos nos rostos que um dia foram seus colegas, agora com expressões indiferentes. A indignação e a tristeza o acompanhavam, mas acima de tudo, havia um vazio profundo. Ele havia dedicado anos de sua vida à medicina, e agora, por ter escolhido salvar uma criança, estava sendo tratado como um criminoso. A luta estava apenas começando, e Rafael sabia que precisaria reunir todas as suas forças para enfrentar o sistema que o havia traído. Rafael caminhava pelos corredores do hospital, as paredes brancas e os rostos dos colegas parecendo mais frios do que nunca. A demissão repentina e injusta ainda ecoava em sua mente como um lamento ensurdecedor. Ele parou em frente à sala de descanso dos médicos, onde alguns de seus colegas conversavam em voz baixa. O clima era pesado, e ele sabia que todos estavam cientes do que havia acontecido. "Rafael, você precisa entender", começou o Dr. Carlos, seu amigo de longa data. Mas a expressão de Rafael interrompeu qualquer tentativa de consolo. Ele não queria ouvir justificativas. O que precisava era de apoio. "Entender o quê, Carlos? Que eu não posso salvar uma criança porque o hospital tem normas que não fazem sentido? Eu não posso acreditar que vocês todos estão dispostos a aceitar isso." A indignação de Rafael transparecia em sua voz, e ele viu os rostos de seus colegas se contorcerem em desconforto. "Rafael, você sabe como a diretoria é rígida com essas questões. Não é apenas você, é a reputação do hospital que está em jogo", disse doutora Mariana, uma jovem residente que sempre admirou Rafael. Ela hesitou como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas a verdade era que ninguém ali tinha a coragem de se colocar ao lado dele. "Reputação? E quanto vale a vida de uma criança? Você acha que Pedro e sua mãe se importam com o que a diretoria pensa? Eles só queriam uma chance." Rafael sentiu a frustração subindo e, por um momento, pensou em abandonar tudo. Para que lutar contra um sistema que não se importava? Os murmúrios ao seu redor diminuíram e, em um momento de silêncio constrangedor, os colegas desviaram o olhar, como se não quisessem se envolver em uma batalha que sabiam que não poderiam vencer. Rafael sentiu-se mais isolado do que nunca. O que ele esperava? Que todos se levantassem e o defendessem?
A realidade era que a maioria deles se preocupava mais com suas posições do que com a ética em suas práticas. Ele decidiu sair da sala. A pressão em seu peito parecia insuportável. Ao atravessar o corredor, encontrou Ana, que estava no hospital para fazer uma visita a Pedro. O sorriso dela iluminou seu dia escuro, mas ele sabia que não poderia se deixar levar por isso. Dr. Rafael, eu queria agradecer novamente pela cirurgia do meu filho. Ele está tão bem! A gratidão nos olhos de Ana era palpável, e Rafael sentiu uma onda de emoção. É tudo o que eu queria, Ana. Eu só não consigo entender como tudo isso aconteceu. Ele respondeu, a voz embargada. Ana notou a tristeza em seu semblante. Eu ouvi o que aconteceu. Isso não é justo. Você fez o que era certo. E o que importa é que o Pedro está bem agora, ela disse, segurando as mãos dele com firmeza. A comunidade está ao seu lado, Dr. Rafael. Todos nós sabemos o que você fez por nós. As palavras de Ana foram como um bálsamo em sua alma ferida. Ele ainda se sentia desamparado, mas a ideia de que sua luta significava algo para alguém o motivou a continuar. Eu não sei o que vou fazer agora, Ana. Estou perdido, admitiu Rafael, permitindo que a vulnerabilidade se manifestasse. Você vai se levantar. Você sempre faz o que é certo, e as pessoas precisam de você. Nós precisamos de você, respondeu Ana, seu olhar determinado, fazendo Rafael se sentir um pouco mais forte. Você realmente acha que posso mudar isso? Ele perguntou, a esperança começando a brotar em seu coração. Sim, juntos podemos fazer isso. A comunidade está disposta a lutar por você. Ana sorriu, e Rafael sentiu uma onda de gratidão por ter cruzado o caminho daquela mulher corajosa. Nos dias que se seguirão, Rafael começou a planejar sua nova fase. A ideia de se juntar a uma ONG que atendia crianças carentes começou a tomar forma em sua mente. Ele se lembrou de seu desejo inicial de ajudar os menos favorecidos, de quando decidiu estudar medicina por causa de seu avô, que lutou contra uma doença sem recursos suficientes. Essa lembrança era um lembrete de que, independente das circunstâncias, ele ainda poderia fazer a diferença. Finalmente, ele decidiu visitar uma ONG próxima. Era uma pequena unidade, localizada em um bairro carente de São Paulo. Quando chegou, a atmosfera era acolhedora, mas também carregava um peso de desafios diários. Rafael foi recebido por um grupo de voluntários que se dedicavam a oferecer cuidados médicos e apoio emocional às crianças e suas famílias. Olá, você deve ser o Dr. Rafael. Ouvimos muito sobre você, disse uma enfermeira chamada Tânia, com um sorriso amigável. Estamos muito felizes que você esteja aqui. Espero poder ajudar. É tudo o que sempre quis fazer, respondeu Rafael, sentindo-se revigorado ao ver o entusiasmo da equipe. As semanas passaram e Rafael se dedicou intensamente ao trabalho na ONG. Ele realizava atendimentos médicos, orientava famílias sobre cuidados preventivos e até organizava campanhas de arrecadação de fundos para suprir as necessidades da instituição. No entanto, a luta contra a burocracia e a escassez de recursos era constante. Certa manhã, enquanto revisava um relatório sobre a saúde das crianças atendidas, ele ouviu um grupo de mães discutindo ao fundo. Curioso, Rafael se aproximou. Se não tivermos mais medicamentos, não sei como vamos cuidar dos nossos filhos. Uma mãe disse, a voz trêmula de preocupação. É verdade. Já não temos dinheiro para comprar mais. Eles precisam de tratamento e não podemos deixá-los assim. Outra mulher acrescentou, com lágrimas nos olhos. Rafael sentiu seu coração apertar. Ele se aproximou do grupo e com um sorriso reconfortante disse: Estamos fazendo o possível para conseguir os medicamentos. Juntos encontraremos uma solução. Você realmente se importa, não é, Dr. Rafael? Você é diferente, uma das mães comentou, admirando a dedicação dele. Eu me importo porque vocês são a razão do meu trabalho. Cada uma dessas crianças merece ter acesso ao melhor tratamento possível, ele respondeu, sentindo uma nova chama de determinação ardendo dentro dele. Através da solidariedade que encontrou na comunidade e do novo propósito que estava construindo, Rafael começou a perceber que sua luta não era apenas sobre sua demissão, mas sobre algo muito maior. Ele estava determinado a usar sua experiência e conhecimento para provocar mudanças significativas. E, acima de tudo, ele estava pronto para enfrentar o sistema que o havia derrubado. Mas apesar da esperança renovada,
Rafael sabia que o caminho à frente seria árduo. Ele ainda carregava a dor da demissão injusta e as cicatrizes emocionais de um sistema que não se importava. Contudo, ele agora tinha um propósito maior: lutar por aquelas crianças e suas famílias, por aqueles que não tinham voz e por uma justiça que ele estava determinado a conquistar. Com isso em mente, Rafael levantou a cabeça e seguiu em frente, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente vivo. A luz suave do final da tarde filtrava-se através das janelas amplas do salão de eventos da ONG, criando um ambiente acolhedor, mas carregado de uma tensão palpável. Rafael Almeida, ainda vestindo seu jaleco, observava a movimentação ao seu redor. O evento era uma celebração do trabalho realizado pela organização, mas para ele era muito mais do que uma simples comemoração. Era um ponto de virada. Enquanto as pessoas se reuniam em pequenos grupos, conversando animadamente, Rafael sentiu uma mão gentil em seu ombro. Era Lívia, a advogada que havia decidido se juntar à sua luta. "Você está bem?" perguntou ela, com um olhar de preocupação sincera. Rafael respirou fundo, tentando dissipar a ansiedade que o envolvia. "Estou só pensando em como tudo isso aconteceu tão rápido. Um dia eu estava no auge da minha carreira, e no outro, estou aqui, tentando reconstruir tudo", respondeu ele, forçando um sorriso. "Entendo, mas lembre-se, você não está sozinho nessa. Temos um plano e precisamos colocá-lo em prática. Este evento pode ser uma ótima oportunidade para se conectar com pessoas que podem ajudar", disse Lívia, suas palavras carregadas de determinação. Rafael assentiu, sentindo-se um pouco mais encorajado. Ele sabia que Lívia estava certa. Haviam pessoas ali que podiam fazer a diferença, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. E se tudo isso fosse em vão? Se a corrupção no hospital fosse mais profunda do que imaginava? No entanto, sua reflexão foi interrompida por um grupo de crianças que correram em sua direção, sorrisos largos nos rostos. "Doutor Rafael! Doutor Rafael!" gritaram em uníssono. Eram alguns dos pequenos que ele havia atendido por meio da ONG. O médico não conseguiu conter um sorriso enquanto se agachava para abraçá-los. "Oi, meus pequenos guerreiros! Como estão se sentindo hoje?" perguntou ele, olhando nos olhos brilhantes de cada um deles. "Melhor. A gente estava esperando você. Tem um mágico lá fora", respondeu uma menina com cabelos cacheados, pulando animadamente. Rafael se levantou, sentindo seu coração aquecer. Aquela era a essência do que ele havia perdido no hospital. O contato humano, a alegria pura que vinha de ajudar aqueles que realmente precisavam. "Então vamos lá. Quero ver esse mágico!" exclamou ele, segurando a mão da menina enquanto se dirigiam para o espaço externo. Enquanto caminhavam, Lívia os seguiu de perto, observando a interação de Rafael com as crianças. Ela notou como ele parecia revigorado, como se aquela simples troca de carinho e alegria trouxesse à tona sua verdadeira essência como médico. O evento continuava a evoluir ao seu redor, mas para Rafael, aquele momento simples de conexão era a verdadeira vitória. Após alguns minutos de risadas e mágica, Rafael se afastou um pouco do grupo. Ele precisava de um momento para refletir. Encostou-se em uma parede e observou as crianças rindo e se divertindo. Foi então que Lívia se juntou a ele. "Você viu como eles te olham? Para eles você é um herói", disse ela sorrindo. "Eu só fiz o que deveria ter feito." "Não é nada mais do que isso", respondeu Rafael, mas sua voz estava carregada de emoção. "Não seja modesto. Você se colocou em risco para salvar a vida daquela criança. Isso é coragem. Não é todo dia que alguém faz isso", insistiu Lívia. "Eu só espero que isso valha a pena", disse Rafael, olhando para o horizonte. "Estou disposto a lutar, mas não sei se conseguirei vencer um sistema tão enraizado." "Você vai conseguir, acredite em mim. E não vamos fazer isso sozinhos. Precisamos reunir aliados. Podemos começar aqui, agora", disse Lívia, seu tom firme e decidido. "E se precisar, posso começar a investigar as ligações que você mencionou. Quem sabe encontramos algo que possa nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo no hospital." A conversa foi interrompida quando um dos organizadores do evento subiu ao palco e pediu a atenção de todos. Rafael e Lívia trocaram olhares e se aproximaram novamente do grupo. O organizador, um médico respeitado na comunidade,
começou a falar sobre a importância do atendimento a populações carentes e do papel que cada um poderia desempenhar. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas nossas conquistas, mas também para lembrar por que fazemos o que fazemos. Cada vida que tocamos é um passo em direção a um mundo mais justo e solidário, disse ele enquanto o público aplaudia. Rafael sentiu seu coração pulsar. Era o momento perfeito. Ele se virou para Lívia e disse: "Quero falar. Acho que é hora de me manifestar." "Você tem certeza? Pode ser arriscado", respondeu ela, mas Rafael já estava se movendo em direção ao palco. "Se não fizer agora, quando farei?" Ele disse decidido. Com passos firmes, subiu ao palco e pegou o microfone. O murmúrio do público se apagou lentamente, dando espaço a um silêncio expectante. "Olá a todos. Meu nome é Rafael Almeida. Muitos de vocês me conhecem como médico, mas hoje estou aqui como alguém que tem uma história a contar." Começou, sua voz firme, mas revelando um leve tremor. "Recentemente fui demitido de um hospital onde trabalhei por muitos anos. Demitido por ter feito o que acredito ser certo, salvar uma vida, mesmo que isso significasse desobedecer a algumas regras." O público começou a murmurar, alguns expressando surpresa e outros indignação. Rafael continuou, sua adrenalina correndo. "Acredito que todos nós aqui compartilhamos um ideal, o de proporcionar cuidados de saúde dignos, independentemente da classe social ou da condição financeira. Mas há forças poderosas que nos impedem de fazer isso", disse, olhando diretamente para os rostos atentos à sua frente. "E se não nos unirmos para lutar contra isso, corremos o risco de perder o que realmente importa." Ele fez uma pausa, sentindo o peso de suas palavras. O silêncio era denso, mas cheio de expectativa. "Estou aqui não apenas para pedir apoio, mas para convocar todos vocês a se juntarem a essa luta. Precisamos de um sistema de saúde que seja verdadeiramente inclusivo, que não veja a caridade como uma ameaça, mas como uma necessidade. Vamos juntos desafiar o status quo." O público explodiu em aplausos, e Rafael sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Ele desceu do palco e, ao se juntar a Lívia, viu que os olhos dela brilhavam de orgulho. "Você foi incrível. As pessoas precisam ouvir isso", ela disse, evidentemente emocionada. "Espero que isso tenha plantado uma semente. Preciso de aliados e apoio. Não posso fazer isso sozinho", respondeu Rafael, sentindo-se mais forte do que nunca. Enquanto a festa continuava, Rafael percebeu que sua vida estava prestes a mudar novamente. Ele sentia que tinha um propósito renovado, uma chama acesa em seu coração. A luta estava apenas começando, mas agora ele não estava mais sozinho. E com a ajuda de Lívia e da comunidade, ele estava determinado a enfrentar os desafios que viriam pela frente. O ambiente da conferência estava carregado de expectativa. O centro de convenções, localizado no coração de São Paulo, fervilhava com a presença de médicos, enfermeiros, pesquisadores e profissionais de saúde. O tema era a ética na medicina, um assunto que se tornara cada vez mais relevante, especialmente após os recentes acontecimentos envolvendo o Dr. Rafael Almeida. Ele se sentia nervoso, mas determinado. Era a sua chance de falar e, quem sabe, mudar o rumo de sua vida e da vida de muitos outros. Rafael se posicionou no palco, o microfone à sua frente. O público, em sua maioria, estava atento, mas ele percebeu olhares de desdém de alguns diretores de hospitais presentes. Respirou fundo e iniciou seu discurso. "Boa tarde a todos", começou, sua voz firme. "Hoje estou aqui não apenas como médico, mas como um cidadão preocupado com o futuro da nossa medicina e, mais importante, com a vida de nossas crianças." Os murmúrios começaram a surgir na plateia, e Rafael prosseguiu, sua paixão pela profissão transparecendo em cada palavra. "Recentemente, tomei uma decisão que, para muitos, foi considerada insensata. Operei uma criança de uma família carente sem receber um centavo. Para mim, essa decisão não foi uma questão de escolha, mas uma questão de ética. A medicina deve ser um serviço, não um produto. Todos deveriam ter acesso ao tratamento, independentemente da sua condição financeira." As palavras de Rafael ressoaram por todo o auditório. Ele viu algumas pessoas balançarem a cabeça em concordância, enquanto outras pareciam incomodadas. Um dos diretores, que ele reconheceu como um dos que o apoiaram na sua demissão, cruzou os braços com uma expressão de desagrado.
Infelizmente, pelo meu ato de compaixão, fui demitido. Fui considerado insubordinado por desafiar um sistema que prioriza o lucro em vez da vida. O que eu pergunto a vocês é: o que aconteceu com a verdadeira essência da medicina? Rafael fez uma pausa estratégica. Ele podia sentir a tensão no ar. Estamos aqui para salvar vidas, para ajudar aqueles que não podem se ajudar. Precisamos ser a voz dos que não têm voz. E isso inclui lutar contra um sistema que muitas vezes falha em reconhecer os mais necessitados. O público começou a reagir e uma onda de aplausos ecoou pelo auditório. Rafael se sentiu encorajado. Ele continuou abordando questões sobre a corrupção que permeava os hospitais e a necessidade de um sistema mais transparente e justo. Não podemos mais nos calar diante da injustiça. Precisamos unir nossas forças como profissionais de saúde e cidadãos para exigir mudanças. Após seu discurso, um panelista convidado, uma renomada médica e defensora dos direitos dos pacientes, levantou a mão. Dr. Rafael, suas palavras são poderosas. Você não tem ideia do impacto que sua história pode ter. A comunidade médica precisa de mais pessoas como você, que se importam verdadeiramente com a ética e com os pacientes. Rafael sorriu, sentindo-se fortalecido pela solidariedade. O que começou como uma batalha pessoal se transformava em um movimento coletivo. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas naquele momento, sua voz ecoava como um grito de esperança em meio a um sistema que, por muito tempo, havia sido opaco e corrupto. Com o término da conferência, Rafael percebeu que as discussões levantadas em seu discurso reverberariam por toda a cidade. A mídia começou a cobrir o evento, e logo sua história se espalhou. Telejornais e sites de notícias noticiaram sua luta, e as redes sociais fervilhavam com apoio e indignação. Rafael se tornou um símbolo de resistência contra a corrupção no sistema de saúde. Nos dias que se seguiram, ele se viu cercado por jornalistas e apoiadores. As mensagens de apoio não paravam de chegar. Uma noite, enquanto jantava em um pequeno restaurante com Ana, a mãe de Pedro, que agora se tornara uma amiga próxima, ele recebeu uma ligação. "Rafael, você precisa ver isso", disse Lívia, sua amiga e advogada, quase sem fôlego do outro lado da linha. Uma das diretoras do hospital, a doutora Clara, foi acusada de corrupção em um esquema que envolve desvios de verbas. Isso pode ser a oportunidade que você estava esperando. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. A doutora Clara, que havia sido uma das vozes contra ele, agora estava no olho do furacão. "Você tem certeza? Isso pode mudar tudo." "Sim, e você precisa agir rápido. As investigações estão apenas começando. Mas se você conseguir juntar evidências e testemunhos, isso pode ser a chave para reverter sua demissão e expor toda essa corrupção." O coração de Rafael acelerou. Ele sabia que essa era uma oportunidade única, mas o tempo era escasso. "Vou falar com a Ana e planejar nossos próximos passos. Obrigado, Lívia." Desligou o telefone e olhou para Ana, que observava com um brilho de curiosidade nos olhos. A doutora Clara, uma das diretoras que estava envolvida na minha demissão, agora está sendo acusada de corrupção. Isso pode ser a nossa chance de limpar meu nome." Ana sorriu, mas sua expressão rapidamente ficou séria. "O que você planeja fazer?" Rafael respirou fundo, ponderando sobre a gravidade da situação. "Precisamos coletar provas. Não posso deixar essa oportunidade passar. Se conseguirmos expor o esquema de corrupção, não só poderei voltar ao hospital, como também ajudaremos muitas outras pessoas que foram prejudicadas por esse sistema." Ana assentiu determinada. "Eu conheço algumas pessoas na comunidade que podem ter informações. Vamos nos reunir com elas e ver o que podemos descobrir." Naquela noite, Rafael e Ana se reuniram com um pequeno grupo de pessoas da comunidade. Elas estavam dispostas a compartilhar o que sabiam sobre a doutora Clara e outros diretores do hospital. Entre eles estava um ex-enfermeiro que havia trabalhado no hospital e que tinha informações valiosas sobre os desvios de verba. "Eu vi coisas que não deveriam estar acontecendo", disse o enfermeiro, com a voz embargada. "Pacientes sendo tratados como números e não como pessoas. Dinheiro que deveria estar indo para os cuidados foi parar em bolsos de diretores." Rafael escutava atentamente, anotando tudo. A cada palavra, sua determinação crescia.
Ele sabia que estava em uma luta difícil, mas a força do apoio da comunidade o impulsionava. Precisamos documentar tudo isso. Se conseguirmos juntar provas suficientes, poderemos levar isso à imprensa e às autoridades. A reunião terminou tarde da noite, com todos se comprometendo a ajudar na coleta de informações. Rafael sentia uma chama de esperança renascer dentro dele. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente, determinado a limpar seu nome e ajudar aqueles que dependiam de um sistema de saúde mais justo. Enquanto caminhava para casa, pensativo, Rafael percebeu que sua luta era maior do que ele mesmo. Ele estava representando não apenas a sua história, mas a de muitos que, como Pedro e sua mãe, Ana, haviam sido prejudicados por um sistema que priorizava o lucro em vez da vida. E com isso, a chama da esperança ardia cada vez mais forte em seu coração. Rafael estava em seu pequeno escritório, cercado por papéis e documentos que agora pareciam mais pesados do que nunca. A luz do sol entrava pela janela, mas a atmosfera ao seu redor era densa e carregada de preocupação. Ao seu lado, Lívia revisava um documento que acabara de imprimir, seus olhos expressando a determinação que sempre a caracterizara. "Você tem certeza de que temos evidências suficientes?" Rafael perguntou, a insegurança permeando sua voz. "Sim, temos. O depoimento da Ana, o que conseguimos da comunidade e os registros financeiros que obtivemos são mais do que suficientes para levantar suspeitas. Precisamos apenas de coragem para expor isso", respondeu Lívia com a convicção que sempre a acompanhava. Rafael respirou fundo. A ideia de confrontar os diretores do hospital o deixava inquieto. Ele sabia que estava lidando com um sistema que não hesitaria em retaliar. No entanto, a lembrança do olhar agradecido de Ana, a mãe de Pedro, e a esperança que ele representava para tantas crianças carentes o motivavam. Ele não podia desistir. "Vamos fazer isso", disse Rafael com uma determinação renovada. "Não posso deixar que essa corrupção continue a prejudicar aqueles que mais precisam." Lívia sorriu, um brilho de satisfação em seus olhos. "Vamos preparar nossa apresentação. Precisamos ser estratégicos. Eles não vão nos deixar passar fácil." Na manhã seguinte, a tensão se instalou no hospital. Rafael e Lívia se dirigiram à sala de reuniões, onde os diretores estavam reunidos. A sala era imponente, com paredes revestidas de madeira escura e uma mesa longa onde os rostos dos membros da diretoria estavam sérios. Rafael sentiu um frio na barriga ao entrar. "Obrigado por virem", disse o Dr. Figueira, um dos diretores, com um tom que parecia mais uma ameaça do que um agradecimento. "Estamos aqui para discutir o futuro do hospital e, claro, a sua situação, Dr. Almeida." Rafael trocou um olhar com Lívia, que assentiu levemente. Era hora de agir. Ele tomou a frente, seu coração batendo forte. "Gostaria de começar apresentando algumas evidências que coletamos sobre as práticas que estão prejudicando este hospital, e principalmente nossos pacientes", disse Rafael, a voz firme, embora as mãos tremessem ligeiramente. Ele começou a expor os dados que havia reunido: depoimentos de pacientes, registros de doações desviadas e a manipulação de convênios que beneficiavam apenas uma elite médica. As expressões dos diretores mudaram de indiferença para desconforto. "Essas práticas são inaceitáveis", continuou Rafael, tomando coragem. "O hospital foi fundado para servir a todos, não apenas aqueles que podem pagar." O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael podia sentir a tensão crescendo. O Dr. Figueira, claramente incomodado, interrompeu. "Dr. Almeida, você está apenas tentando criar uma narrativa que não condiz com a realidade. Suas evidências são frágeis e, honestamente, parecem mais uma tentativa de vingança do que uma busca por justiça." Lívia, percebendo que a situação estava se tornando crítica, se posicionou ao lado de Rafael. "Nós temos a comunidade ao nosso lado. As pessoas estão dispostas a testemunhar e a lutar contra essa corrupção. Não é apenas Rafael que está aqui. É toda uma rede de apoio que se levantou em defesa dos que mais precisam." O clima na sala começou a mudar. Alguns membros da diretoria pareciam mais interessados em ouvir do que em desmerecer. Rafael sentiu um leve raio de esperança, mas sabia que ainda havia uma batalha a ser travada. "Se você realmente acredita que tem apoio, por que não nos traz esses testemunhos?" O Dr. Figueira desafiou, tentando provocar uma resposta. "Eu aposto que, quando pressionados, eles não terão coragem de se manifestar." Rafael, agora mais confiante, respondeu:
Então vamos agendar uma audiência pública. Vamos trazer a comunidade, os pacientes que se beneficiaram de nossas ações e os que ainda precisam de ajuda. Vamos colocar tudo isso em aberto. Um murmúrio percorreu a sala. A proposta de Rafael era ousada e desafiadora. O Dr. Figueira parecia furioso, mas não havia como ignorar a energia crescente ao redor. Você realmente acha que pode expor o hospital dessa maneira? Isso vai manchar a reputação de todos nós. Ele retrucou, o tom mais baixo, mas carregado de raiva. Não, Dr. Figueira. O que mancha a reputação do hospital é a corrupção que vocês estão tentando esconder. Não podemos continuar assim, Rafael afirmou, a paixão em sua voz eletrizando o ambiente. A tensão estava tão intensa que quase podia ser cortada com uma faca. Os diretores começaram a sussurrar entre si, e Rafael percebeu que havia atingido um ponto crítico. Era um momento decisivo. Enquanto isso, do lado de fora da sala, Ana e outros membros da comunidade se reuniam, prontos para apoiar Rafael. Ouvindo a conversa através da porta entreaberta, Ana sentiu um misto de ansiedade e esperança. Ela sabia que a luta de Rafael era também a luta dela e de tantas outras mães que viviam na linha da pobreza. Eu confio nele, disse Ana a um grupo que a cercava. Ele não vai desistir. Ele se importa com nossos filhos. Dentro da sala, Rafael continuava a argumentar. Precisamos de um hospital que atenda a todos, não apenas a uma elite. A saúde deve ser um direito, não um privilégio. A atmosfera começou a mudar lentamente. Alguns diretores, anticéticos, agora pareciam contemplativos, analisando suas próprias convicções. Rafael percebeu que estava começando a conquistar aliados, mesmo que relutantes. Vamos fazer a audiência, disse Dr. Figueira finalmente. Mas saiba que a pressão sobre você será grande. E se não houver provas concretas, as consequências poderão ser severas. Rafael assentiu, determinado. Estou pronto para enfrentar qualquer consequência. Esta luta é maior do que eu. Quando a reunião terminou, Rafael e Lívia saíram, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A realidade de que a batalha estava apenas começando pesava sobre eles, mas havia uma nova esperança no ar. Você fez isso, Rafael? Eles ouviram você, Lívia disse, seu rosto iluminado. Sim, mas agora precisamos nos preparar para o que vem a seguir, ele respondeu, olhando para a porta, onde a comunidade se reunia, pronta para apoiá-lo. Não posso falhar com eles. A mobilização da comunidade se intensificava. Ana, com seu filho Pedro ao lado, se tornou uma das vozes mais fortes em favor de Rafael. As redes sociais começaram a se agitar, e a história de Rafael estava se espalhando rapidamente. Ele havia se tornado um símbolo de resistência contra um sistema opressor. Enquanto isso, Rafael e Lívia trabalhavam incansavelmente para reunir depoimentos e organizar a audiência. Eles sabiam que o tempo era curto e que a pressão aumentaria, mas a força da comunidade e a determinação de Rafael eram inabaláveis. A luta estava apenas começando, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. A esperança e a determinação pulsavam como um único coração, vibrando na busca por justiça e mudança. Rafael Almeida estava nervoso. A assembleia no hospital era o clímax de sua luta até aquele momento. Um ponto de virada que poderia não apenas restaurar sua dignidade, mas também iniciar uma revolução no atendimento médico para os mais necessitados. Ele se posicionou diante de uma plateia cheia de colegas, médicos, enfermeiros e, é claro, a diretoria que, em sua maioria, olhava para ele com desdém. O ambiente, antes de um hospital, agora parecia um campo de batalha, onde corações e mentes estavam em jogo. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro de si. Olhou para Ana e Pedro na plateia. A presença deles lhe deu força. Ana com seus olhos brilhantes de esperança e Pedro, que agora sorria, mesmo diante das adversidades. O cirurgião começou a falar, a voz firme e clara. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje não apenas para discutir a minha demissão, mas para falar sobre algo muito maior, o futuro do nosso sistema de saúde. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem na sala silenciosa. Todos nós sabemos que a saúde deveria ser um direito fundamental, e não um privilégio reservado a poucos. Eu tomei uma decisão que, na época, parecia simples.
Eu atendi uma criança que precisava de ajuda e não tinha condições de pagar. E por isso fui punido. A tensão na sala era palpável. Rafael percebeu olhares cúmplices entre alguns médicos, aqueles que sempre apoiaram sua visão humanitária. No entanto, a maioria da diretoria continuava com expressões fechadas, como se suas palavras fossem apenas um eco distante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a minha luta não é apenas pela minha reintegração, mas pela criação de um sistema de saúde que seja verdadeiramente inclusivo, que acolha todos, independentemente de sua condição financeira. Podemos e devemos ser melhores do que isso. Rafael gesticulou com fervor, sua paixão pelo assunto transparecendo em cada palavra. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se intensificaram. Rafael sentiu a energia da sala mudar. Algumas enfermeiras, que sempre admiraram seu trabalho, estavam de pé, aplaudindo-o com entusiasmo. Ele viu colegas se levantarem, unindo-se ao coro de apoio. Infelizmente, não é tão simples assim, disse uma voz autoritária que cortou o clima de euforia. Era Dr. Eduardo, um dos diretores mais influentes, que sempre tiveram uma postura crítica em relação a Rafael e suas ações. Estamos lidando com um hospital, não com uma ONG. Precisamos de lucro, precisamos manter a operação funcionando. Sacrificar a ética para manter os números é um jogo perigoso. Rafael sentiu o estômago revirar. Mas não podemos sacrificar vidas em nome do lucro. Cada número que você vê em uma planilha representa uma vida, uma história, uma família. Você realmente acha que é certo colocar a saúde das pessoas em segundo plano por causa de um balanço financeiro? O murmúrio de concordância na sala era crescente. Rafael estava se sentindo mais confiante. Suas palavras estavam ressoando com muitos ali. Ele continuou mais forte. Eu não estou aqui para desacreditar a administração, mas para lembrá-los do que realmente importa. Temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pacientes, e isso inclui as famílias que não têm condições de pagar. Foi então que a atmosfera mudou drasticamente. Um dos diretores, que até então se mantivera em silêncio, levantou-se. Era Carlos, um dos homens mais respeitados na instituição, e que sempre parecia apoiar as ações de Rafael. Rafael, você fala de ética, mas precisamos ser realistas. Não podemos simplesmente ignorar a realidade financeira do hospital. O que você está propondo é bonito, mas impraticável. Rafael sentiu um calafrio. Ele conhecia Carlos. Era uma figura carismática, que sempre parecia estar do lado certo. Mas ali, naquela assembleia, ele começava a perceber que Carlos poderia não ser o aliado que imaginava. Mas e se a realidade que você defende está errada? E se continuarmos a sacrificar vidas para manter um sistema doente? Precisamos de uma mudança real. Precisamos de pessoas dispostas a lutar por essa mudança. Rafael exclamou, sua voz cheia de emoção. No entanto, a resposta de Carlos foi fria e calculada. Eu não sou seu inimigo, Rafael, mas você precisa entender que a medicina é um negócio. E negócios precisam de lucro. Se você não pode ver isso, talvez não pertença a este lugar. Rafael sentiu a raiva fervilhar dentro dele. Então você admite que o hospital é mais importante que a vida das pessoas? Que lucro é mais importante que a ética? É isso que você está dizendo? Ele olhou fixamente para Carlos, desafiando-o a olhar para si mesmo. A tensão aumentou. A assembleia começou a se dividir. Alguns médicos, inspirados pelas palavras de Rafael, começaram a se levantar em seu apoio, enquanto outros se afastavam, temerosos de se comprometer. O clima de divisão era palpável. E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um dos membros da diretoria, um homem que sempre parecia neutro, levantou a mão. Desculpe, mas eu não posso mais ficar em silêncio. Eu sei que a corrupção dentro deste hospital é real. E eu fui parte dela. Não posso mais suportar isso. A revelação causou um alvoroço na sala. Todos os olhares se voltaram para ele, e a tensão aumentou para um nível insuportável. Rafael estava em choque, mas ao mesmo tempo sentiu que uma onda de esperança crescia dentro dele. Eu fui um dos que tentaram encobrir os esquemas de corrupção que estão em vigor aqui, e eu não posso mais viver com isso. A verdade precisa ser dita, continuou o homem, sua voz trêmula, mas decidida. Rafael viu a oportunidade de sua vida surgindo diante dele. Então você está dizendo que o que aconteceu comigo não foi apenas uma questão de ética,
mas parte de um esquema muito maior. Você pode provar isso? Ele fez a pergunta com um fervor que ressoou na sala. Sim, eu posso. Eu tenho documentos, gravações. A verdade precisa ser exposta, respondeu o homem, agora mais confiante. A assembleia estava em um estado de caos. A verdade estava emergindo, e Rafael sentiu que finalmente estava na direção certa. Ele olhou para Ana e Pedro, que agora estavam em pé, com olhos brilhantes de esperança. Ele sabia que a luta ainda não estava acabada, mas a vitória estava mais próxima do que nunca. Ao final da assembleia, Rafael foi chamado para depor. Ele olhou para a plateia, onde viu os rostos familiares de Ana e Pedro, e compreendeu que sua luta estava longe de acabar. Mas ele tinha apoio. Ele tinha amigos, uma comunidade que acreditava nele. E, acima de tudo, ele tinha a determinação de fazer a diferença. Com o coração acelerado, ele se preparou para o próximo passo, determinado a não apenas recuperar seu lugar, mas a transformar o sistema de saúde em algo que realmente cuidasse de todos. A jornada que começou com uma única criança necessitada agora se tornava um movimento que poderia mudar vidas. E naquele momento, Rafael sabia que não poderia parar até que a verdade fosse revelada.